boa noite. Está no ar mais um Olhar sobre o Mundo. Olhar que hoje poderá ser panorâmico graças ao nosso convidado, o veterano diplomata Rubens Barbosa, mestre em Política Internacional pela London School of Economics and Political Science, ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e colaborador regular de jornais. Vamos dar uma volta ao mundo em 27 minutos, com escalas nos locais de maior interesse da atualidade, como Washington, responsável por vários pontos de atrito mundo afora. Boa noite, embaixador. Boa noite. E obrigado por estar aqui presente. Como sugeri, vamos tentar fazer uma primeira escala em Washington, onde nós temos o inquilino da Casa Branca, Donald Trump, e os russos, Donald Trump e os escândalos com ex-amantes, Donald Trump e o fogueteiro da Coreia do Norte, Donald Trump e o troca-troca de secretários, e Donald Trump e a guerra comercial. Por onde o senhor quer começar esse voo sobre Washington? Olha, a eleição do Donald Trump foi imprevisível. Ninguém esperava que ele pudesse ser eleito. O governo dele continua sendo imprevisível. Quer dizer, ele tem posições que são de acordo com o que ele prometeu na campanha. Ele não está inovando nada. Tudo que ele está fazendo, ele prometeu na campanha. A forma em que ele executa essas políticas é totalmente inovadora, né? Desvinculada do que normalmente se faz em política. Ele fala, tuita e é flexível. Nós estamos vendo várias coisas que ele começa muito radical, depois ele muda. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele está colocando em vigência nos Estados Unidos tudo aquilo que ele prometeu na eleição. E uma das coisas que ele prometeu na eleição é colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. O que não é mal quando a gente pensa em outros países, inclusive o nosso aqui, que a gente devia colocar o Brasil em primeiro lugar de maneira mais frequente do que a gente coloca. Ele está criando uma insegurança, uma incerteza nas relações econômicas e nas relações políticas internacionais. O que ele está fazendo nas relações de troca, né, com medidas restritivas em relação ao aço, ao alumínio, políticas restritivas em relação à China, à Europa, desafiando a Organização Mundial de Comércio. Tudo isso a gente não deve, na minha visão, a gente não deve tomar como uma coisa definitiva, porque ele já está voltando atrás. Ele não quis assinar o acordo comercial com a Ásia, o chamado Trans-Pacific Partnership, a parceria transpacífica, com 11 países, o Japão, os países asiáticos, os países da Aliança do Pacífico aqui na América do Sul, e ele não assinou. Agora já está dando sinais de que pode voltar. Com a China, a mesma coisa. Ele está sendo muito duro numa escalada verbal, mas na prática não foi feito nada contra a China até agora. Uma medida restritiva em relação à compra de ativos nos Estados Unidos, mas na área comercial propriamente dita, não avançou muito. Isso na área comercial. Na área de política internacional, o que ele fez com a Coreia do Norte, chamando o primeiro-ministro o míssil, enfim, chamando de tudo, agora vai se encontrar com o homem. Então, eu acho que a gente tem que tomar essas coisas do Trump, agora já com uma certa distância, né, 1 ano e tanto de governo, de maneira relativa, porque o que ele fala não é definitivo, pode ser mais ou pode ser menos. Eu me lembro de uma situação parecida, que é quando Menachem Begin assumiu o poder, ele dizia que não ia entregar 1 grão de areia do Sinai. E ele entregou depois todo o Sinai com os poços de petróleo, o que me leva a concluir que o poder muda a cabeça das pessoas. Agora, o Trump tem uma obstinação. Ele não quer ajudar a OMC a colocar o seu time de juízes para poder julgar ações. Com isso ele mina bastante a Organização do Comércio. Não, é verdade, não é só isso. As negociações que os Estados Unidos estão fazendo de acordos comerciais é fora da OMC.
além de questionar o mecanismo de solução de controvérsia. Mas é contraditório, porque agora contra a China, ele anunciou que vai usar o OMC contra o protecionismo chinês em relação a empresas americanas que querem investir na China, levar a China para o OMC no mecanismo de solução de controvérsia, na questão da propriedade intelectual. Então, por isso que eu estou dizendo, ele é muito contraditório, você não pode levar ao pé da letra tudo o que ele disse. Hoje mesmo ele já começou a dizer que talvez não se encontre com Kim Jong-un se as conversações não forem no rumo traçado por ele. Então, é uma Casa Branca volátil, né? Sujeita a chuvas e trovoadas. Ele, inclusive, radicalizou, né, os assessores. Quer dizer, ele trocou vários assessores e colocou pessoas com uma visão muito radical, muito ultranacionalistas, radicais, extrema-direita. Eu conheço um deles, esse último que foi nomeado, John Bolton, era subsecretário no meu tempo de embaixador lá. Eu tive várias reuniões com ele. E para ele as coisas são complicadas. Se eu fosse para dar uma ideia de como é a cabeça desse homem, quando eu entrei na sala dele no Departamento de Estado, a mesa dele estava como essa aqui, estava limpinha. Mas em cima dela tinha, para decoração, uma granada de mão. Bom, ele usou quase que uma granada de mão contra o Bustani, nosso homem. Foi por causa desse assunto que ele chamou a gente lá. Eu acompanho muito de perto. Pois é, ele tirou o Bustani uma ameaça grosseira, disse que sabia onde morava a família dele. É uma chantagem, porque o que o Bustani estava dizendo é que não tinha armas químicas no Iraque. Não, ele não estava dizendo isso, ele estava querendo era incluir o Iraque a Síria e o Iraque. E isso aí se chocou contra a máquina de guerra americana que já estava em curso. Vamos dar uma passadinha agora no Oriente Médio, pairando primeiro na Síria, onde os Estados Unidos lideraram um ataque com a França e Reino Unido. Os inspetores até agora não conseguiram chegar ao local do suposto ataque a gás. E gás tem a característica de ser volátil. Há 14 dias já hoje, em que foi disparado, que foi usado, ele já deve ter dispersado no ar e as pessoas que foram tratadas já foram embora, quer dizer, nem exame de sangue mais será possível. Só que os Estados Unidos e França disseram que tinham provas concretas de uso de gás. Agora, a Síria já está dizendo que que sobrou gás. A seu ver, o que pode sair dessa Síria solapada por 7 anos de guerra civil, invadida por várias forças militares, monitorada por Israel bem de perto, que pode atacar a qualquer momento algum perigo que ela sinta do Irã, e com os turcos contra os curdos. Esse país pode renascer? Olha, eu acho que eventualmente vai renascer, né? Mas a gente não vê uma luz no fim do túnel. Quer dizer, há uma estabilidade crescente no Oriente Médio em geral, não é só na Síria, também a estabilidade no Iraque, a questão do Irã, a questão de Israel também. Então, não é uma situação em que a gente possa ver uma solução de curto prazo. Esse último incidente dos Estados Unidos atacando a Síria mostra como a situação internacional está totalmente desequilibrada, sem orientação. Quer dizer, o ataque americano foi feito sem nenhuma investigação e sem nenhuma prova concreta. Eu estava lá em Washington quando inventaram que havia armas químicas no Iraque e deu no que deu, né? Toda essa instabilidade no Oriente Médio, na minha opinião, deriva desse primeiro ataque americano ao Iraque. Quer dizer, primeiro houve a Primeira Guerra, em 91, e depois o ataque que derrubou Saddam Hussein. Isso gerou toda essa instabilidade no Oriente Médio. No caso da Síria,
O ataque foi feito sem nenhuma investigação. O Conselho de Segurança e as Nações Unidas continuam totalmente marginalizados. E não há nenhum esforço para se chegar a um entendimento em relação à Síria. A solução da Síria não é, do problema da Síria, na minha visão, não é militar, é uma negociação política. O presidente da Síria, Bashar o Assad, ele está consolidado, ele já domina praticamente todo o território sírio. Há rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, há rebeldes contra esses rebeldes, há o problema dos curdos, enfim, tudo isso que você descreveu é a realidade. E, no fundo, agora, o conflito, eu acho que os Estados Unidos vão acabar se retirando, na minha visão, o Trump já está prometendo. A Rússia se firmou como uma potência importante lá na região, o Irã se firmou também como uma potência na região, e nós vamos ver no final, no frigir dos ovos, uma situação entre o Irã e Israel, na minha visão. Quer dizer, vai mudar totalmente esse cenário, porque a invasão do território sírio pela Turquia, pelo Irã, pelos Estados Unidos, as incursões de Israel, tudo isso cria uma situação impossível. A comunidade internacional teria que entrar nisso, porque morreram já quase 500 mil pessoas, a destruição é brutal. Agora os Estados Unidos estão pedindo aos países árabes para entrarem com fundos para a reconstrução da Síria, com a reconstrução do Iraque. É uma situação impossível, que não será resolvida por meio militar. E os players agora são outros. Nós estamos vendo aí a Turquia, o Irã e a Rússia se reúnem para discutir a questão da Síria. Não é mais discutido em Paris, em Nova York, é discutido no Cazaquistão, discutido fora do foco. O Ocidente está perdendo a iniciativa e esses gestos do Macron, da Inglaterra, dos Estados Unidos, na minha visão, tem muito mais que ver com a política interna desses países do que com a política internacional, porque eles, na prática, perderam o controle da situação. Eles foram os grandes responsáveis pelas delimitações geográficas, né, no começo do século XX, 1920, quando se fixou, e depois em 1947, quando se fixou a criação do Estado de Israel, sem criar o Estado da Palestina, como estava previsto na resolução da ONU, isso criou uma situação muito difícil de ser resolvido mano militar, e tem que ser resolvido em conversa, com diálogo, como inclusive é a posição do Brasil. Nós temos que resolver esse problema dialogando, não atacando. Os Estados Unidos continuam querendo sair e parece que a Arábia Saudita já se ofereceu para colocar uma força no lugar, mas tem seus apêndices, né? A gente não falou do Hezbollah, mas o Hezbollah ele é parte da guerra, né, dentro da Síria. Ele foi um braço importante na luta contra o califado. Bom, na Síria, o problema não é o Assad? Bashar al-Assad. O problema são esses grupos radicais, os terroristas com a Irmandade, o Estado Islâmico. Esses grupos radicais é que são o grande problema. E tanto a Rússia quanto os Estados Unidos estão apoiando alguns grupos que são radicais. Então é muito complicado, é muito mais complicado do que a gente pensa a situação lá na Síria. E hoje tem essa notícia do Wall Street de que um grupo que parte de um subgrupo da Al-Qaeda cresceu e já está atuando em território sírio. A gente vai pousar um pouco agora, porque chegou o nosso intervalo. Voltaremos com escalas na Europa e na Ásia daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo e ao meu lado está o embaixador do Brasil em Washington e Londres, que aceitou o convite de pilotar essa viagem sobre as turbulências do mundo contemporâneo.
Eu queria, antes de partir para a Europa, dar uma paradinha em Tel Aviv. Por quê? Porque nós temos uma data bastante importante aí pela frente, que é o aniversário de independência de Israel pelo calendário gregoriano, que é 14 de maio. Porque a independência de Israel do calendário lunar já foi comemorada. Nesse dia 14, a promessa dos Estados Unidos é de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O senhor acredita que essa data pode ser o marco de alguma transformação grande no Oriente Médio, no mundo árabe? A decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, ela se choca com a resolução, né, que foi aprovada na ONU. Quer dizer, é uma medida que os outros países, a maioria dos países, não vai aceitar, porque a resolução prevê que a Palestina poderia ter também a capital lá em Jerusalém. Então, eu acho que não vai haver as reações que existem, né, normalmente, já houve na comemoração do aniversário. É possível que haja manifestações por ocasião da inauguração da Embaixada Americana, mas eu não acho que vai haver nenhum fato novo que possa mudar a situação atual. Temos agora um fenômeno mundial acentuado na Europa, que é as eleições de líderes que são populistas, nacionalistas, o enfraquecimento de Merkel. E temos outro fenômeno mundial, que é a criação do que os jornais estão chamando de imperadores, que é o Sisi no Egito, o faraó, né, eleito agora para sempre. O próprio Xi na China, que ganhou uma extensão de mandato que não precisa ser renovado. Na Coreia do Norte, claro, está lá o Kim. O Duterte nas Filipinas. Temos ainda Hungria, temos o Evo Morales aqui na Bolívia, temos o Maduro na Venezuela. Isso, para o senhor, é um fenômeno que está ocorrendo? É uma coisa que pode ser expandida ainda? É uma crise de representatividade. E aí há um sentimento de frustração também com as políticas que foram levadas até agora, da globalização, e que gerou perdedores. E que gerou também uma concentração de renda muito grande nos países desenvolvidos. Então, essa frustração, esse sentimento de não pertencer, né, de não estar se beneficiando da riqueza que nós estamos vendo, né, o crescimento da concentração de renda em todos os países do mundo, isso está gerando um movimento de contestação aos valores até democráticos. Nós estamos vendo um crescimento geral desse movimento de direita, nacionalista, xenófobo, que foi aguçado, que foi até estimulado por esse grande fluxo de imigrantes, que decorrem da instabilidade no Oriente Médio, sobretudo. Tem alguns países da África também que têm guerras civis e tal, mas é basicamente do Oriente Médio, essa situação que a gente descreveu, de incerteza e de ameaças cada vez maiores de destruição das cidades do país em larga medida. Agora, esse ano, estão com uma situação de vida melhor, mas nesses últimos anos, desde 2008, quando eclodiu a crise econômica, financeira, foram muito afetados. Então, nós estamos tendo, por meio do voto, né, na Europa, na Holanda, na Hungria, na Polônia, até na Suécia, sim, que é um país, né, liberal, um país de grande homogeneidade de renda. Então, até lá, nós estamos tendo grupos radicais de direita. E aí, por causa desse fenômeno dos refugiados e da exclusão de muita gente dos benefícios que a globalização está trazendo. Isso ocorreu com a Merkel também, que perdeu, teve que se aliar com pequenos grupos. Não, com a Merkel é diferente. Ela perdeu o poder absoluto que ela tinha, porque ela teve que fazer aliança com o mesmo partido que estava apoiando. O Partido Social Democrata não queria apoiá-la. E ela agora conseguiu, fazendo concessões, justamente nessa área de refugiados e tal, ela conseguiu apoio e tem maioria no Congresso. Ela já está no poder há muitos anos, é a renovação
criou desgastes para ela, mas ela conseguiu superar, pela liderança dela, ela conseguiu superar e voltou a fazer a aliança que ela tinha com o social-democrata. E o que nós podemos dizer de Cuba? Porque Cuba trocou o comando, tem agora um homem novo, né, um jovem, pode ser que isso justifique alguma coisa, mas principalmente uma pessoa que não é da dinastia Castro. O que se pode esperar de Cuba? Porque com Trump na Casa Branca, a aproximação iniciada por Barack Obama está congelada, né? Não, eu acho que Cuba é uma mudança da liderança, né? Mudança de guarda. Quer dizer, tanto na parte política quanto na parte econômica, a linha vai ser mantida, até porque o Raul Castro vai continuar como secretário-geral do partido, que tem mais influência até do que o próprio presidente. Então, o que eu acho que vai acontecer com essa renovação de liderança é que na área econômica, comercial, vai haver um estímulo ao empreendedorismo, ao pequeno comércio, como tinha começado, mas parou. A Cuba foi muito afetada pela crise na Venezuela também, por causa do petróleo que era subsidiado pela Venezuela. A Rússia está voltando a ter influência, está entrando para ajudar. Enfim, nós vamos ver uma mudança de liderança política, mas na minha visão não vai haver nenhuma mudança significativa. E eu continuo achando que, como no caso da China, o caso de Cuba, no caso do Vietnã também, nós estamos vendo uma abertura econômica comercial em todos esses países, né, sobretudo da China, sem nenhuma abertura política. Eu acho que isso vai acontecer em Cuba também. Nós vamos ter uma perestroika, né, uma reforma econômica gradual, sem nenhuma glasnost, sem nenhuma abertura política. Eu não sei quem piscou no confronto da Síria. A Rússia está dizendo que o fato de o Trump ter retirado as sanções econômicas previstas depois do ataque significa que ele ficou acuado. Eu acho, ao contrário, eu acho que o Putin tem uma Copa do Mundo pela frente e que ele não quer ameaçá-lo de um boicote mundial. O Reino Unido já disse que não comparecerá, pelo menos oficialmente, por causa do ataque a gás ao ex-espião duplo russo, que está saindo do hospital agora, a filha dele já recebeu alta. O Putin estaria acuado ou não? Ou é uma impressão falsa? Não, eu acho que não. Eu acho que aqui no Ocidente a gente recebe notícias só das agências ocidentais, né? Mas se a gente analisar a figura do Putin, eu acho que hoje o Putin é um dos líderes mais bem-sucedidos no mundo, porque como a China, a Rússia também tem uma estratégia. O Putin, quando assumiu pela primeira vez no começo do século, né, 2001, 2002, uma das coisas que ele falou foi que a maior tragédia da Rússia tinha sido o fim do Império Soviético. Quer dizer, ele está restaurando gradualmente essa visão da China, da Rússia grande potência, está ocupando espaço. Eu falei agora do Oriente Médio, que a Rússia não tinha um pé, já tem um pé, agora na Síria está mantendo a base naval que ela tem lá. A Rússia está começando a entrar na Venezuela, eu mencionei Cuba. A Rússia tem uma política, como os Estados Unidos, que tem uma política errática, se você quiser, mas com essa direção de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, a Rússia está na mesma política, é como a China. Então, o nacionalismo russo, chinês, americano, hoje, estão predominando. Eu acho que há uma estratégia atrás do que o Putin está fazendo. Eu não acho que sejam impulsos, que não é uma coisa pessoal. Há toda uma estratégia muito bem organizada de recolocar a Rússia como uma das principais potências do mundo. E, inclusive, a notícia que nós tivemos aí recentemente, uma nova geopolítica global vai se fazer a curto prazo. Quer dizer, já há uma nova geopolítica, né, com o reforço do regionalismo, da globalização, da digitalização, que estão mudando o mundo, mas agora também nós vamos ver isso na própria logística,
porque saiu da Rússia recentemente o primeiro navio que, pelo Polo Norte, passou com gás e petróleo para entregar aqui no Ocidente. Isso é uma revolução no transporte global de mercadorias e, sobretudo, de produtos primários. Isso não afeta diretamente o Brasil, que nós temos que ver com o Polo Sul. Mas no Polo Norte, isso vai trazer uma grande revolução na logística de comércio internacional que vai beneficiar a Rússia. E esse realismo, o pragmatismo da Rússia e da China mostra como eles estão atuando. A Europa está construindo toda uma base de antagonismo em relação à Rússia. E a Rússia não tem, como a China, a Rússia não interessa à Rússia, nem à China, nenhuma atitude militar, bélica, de expansão. Eles estão querendo se expandir comercialmente, economicamente, não militarmente. E essa não é a percepção do Ocidente. O Ocidente vê o crescimento da Rússia como uma ameaça. E eles estão se beneficiando disso. Embaixador, pena que nosso voo tenha sido supersônico, ultra rápido, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma volta ao mundo. Eu agradeço o tempo e a disposição do nosso guia Rubens Barbosa. Foi um belo panorama de política internacional e agradeço aos telespectadores que aceitaram viajar conosco. Um Olhar sobre o Mundo volta na próxima segunda-feira, às 15 para as 10 da noite. Tchau!